Primeiro, vamos entrar no conceito do que é planejamento antes de poder passar para vocês um vídeo sobre como ter um planejamento operacional durante o trade. Vamos assimilar o mercado com qualquer outra área aí do mercado no geral. Vamos assimilar com a engenharia, por exemplo. Qualquer investimento que você for fazer, que não no mercado financeiro ou fora, você precisa fazer um estudo para ver se aquele investimento vai te dar retorno ou não. Isso se encaixa na análise de viabilidade e no planejamento. São os dois conceitos base para você ter retorno no investimento. É fazer a sua análise de viabilidade, que vai identificar se aquele investimento vai ser rentável para você ou não, se ele vai trazer um retorno maior do que o seu risco ou não. E o planejamento, que é um conjunto de etapas que você vai executar para tirar aquele projeto do papel, fazer aquele investimento sair do papel e virar dinheiro no seu bolso. Dentro do planejamento, você também tem que considerar possíveis imprevistos que podem ocorrer no meio do caminho. Esse é o planejamento. Esse é o operacional. O que o planejamento do mercado financeiro tem a ver com o planejamento em qualquer outro ramo? No mercado financeiro não é diferente. Você tem sim que fazer um planejamento da sua operação. Você tem que saber o ponto que você vai entrar, o ponto que você vai sair, o que você vai fazer se ele chegar em tal região e fazer alguma coisa. Por que o planejamento é tão necessário assim para você ter uma rentabilidade adequada no mercado? Primeiro, eu costumo dizer para os meus alunos e para qualquer outra pessoa que venha se direcionar a mim para me perguntar sobre o mercado financeiro, que tem dúvidas ou alguém que já tomou vários prejuízos e não sabe como se sobreviver no mercado, é que o trader, ele não é trader quando está ganhando, não. Ele é trader quando está perdendo e sabe lidar com prejuízo ou trabalhar com prejuízo. Porque o prejuízo, ele vai estar ali, ele sempre vai existir. Você tem que seguir os grandes. Se você não enxergar o que os grandes estão enxergando, você não vai ganhar dinheiro. É basicamente isso. Você tem que enxergar o que a maioria enxerga. Tá? As pessoas costumam ter a visão própria e achar que a delas é a primordial. E não é assim que as coisas funcionam. Então, falar que o trader não é trader quando ele está ganhando, ele é trader quando está perdendo, e sabe lidar com prejuízo, é dizer que para você ser trader, você tem que saber perder e tem que saber trabalhar o prejuízo. Quando você compra um ativo financeiro e ele vai a seu favor, ele te favorece no movimento, você não precisa fazer absolutamente nada, é só esperar o dinheiro entrar. Se você parar para pensar, a função do trader é basicamente essa, é analisar 50 ativos financeiros, separar 10 possíveis oportunidades, dessas 10 filtrar uma com alto poder de ganho, que vai fazer com que o seu retorno seja muito melhor do que o seu risco. Essa é a profissão do trader, basicamente. Então dizer que o trader só é trader quando está perdendo é basicamente falar que quando o gráfico está indo a seu favor, quando o preço está indo a seu favor, você comprou um ativo e o preço está subindo, você não precisa fazer absolutamente nada. O dinheiro está entrando, você identificou a oportunidade, fez o estudo, identificou a oportunidade, aproveitou a oportunidade, ele está indo a seu favor, você só precisa fazer um planejamento para que, se acaso acontecer alguma coisa no meio do caminho, você poder se prevenir. Da mesma forma que qualquer outro investimento, qualquer outro planejamento que for feito em qualquer outra área do mercado, no geral, a pessoa tem que estar ali para se prevenir em relação a possíveis imprevistos que possam ocorrer no meio do caminho. Então, basicamente, o que você precisa ter antes de clicar no botão de comprar ou vender é um plano A e um plano B. O plano A é se o preço for a meu favor. O que eu vou fazer? Ah, James, eu comprei aqui. Aí eu comprei o Bitcoin a $3.000. Aí o Bitcoin, o meu alvo é 4.500. Mas e aí? No meio do caminho ele pode acontecer muita coisa. Entre 3.000 e 4.500. São $1.500 de diferença. Aí o Bitcoin tem que subir 50% para você poder ter a rentabilidade que você está procurando. Mas se no meio do caminho ele começar a sentir movimentos de possível reversão e poder transformar o seu lucro em prejuízo, você vai fazer o quê? Então, o plano A é basicamente esse, você fazer um planejamento apurado de possíveis coisas que podem ocorrer até que o preço chegue no seu alvo. E o plano B? O plano B é basicamente um planejamento que você tem que criar para, se acaso o preço for contra você. Por quê? Porque se o preço for contra você, você tem que estar preparado e saber agir. Então você tem que saber identificar as barreiras de mercado, se prevenir a elas e poder trabalhar possíveis movimentos que você não conta, não espera, mas que podem acontecer. Então o plano A
Basicamente, Jameson, faço como? Plano A, eu uso muito conceitos de pontos de pivô para poder determinar possíveis planejamentos em determinadas zonas que possa sentir movimento reverso ao sentido que eu estou apostando. Como assim, Jameson? Pontos de pivô. Pontos de pivô são pontos de reversão nítidos e claros no gráfico que podem formar níveis de suporte e resistência que vão fazer com que você tenha uma possível volume a mais sentido contrário ao que você está apostando. Então, essas zonas de pontos de pivô podem sim mostrar para mim que investidores estão entrando no sentido reverso ao que eu estou apostando. E isso pode me prejudicar. Então eu tenho que estar preparado para se acaso isso acontecer. Você tem que estar com o planejamento na cabeça para tudo que possa ocorrer no andamento. Por quê? Porque se você acaso planejar o alvo em determinado preço e ele não chegar em determinado preço, o seu lucro pode virar prejuízo. Se o seu lucro virar prejuízo, lá se vai a sua rentabilidade. Lembre-se que no mercado, menos é mais. Você perder menos é a mesma coisa que você ganhar mais. A maioria dos traders hoje, tanto os iniciantes como até alguns profissionais, eu vejo frequentemente, eles focam só no lucro, eles não focam no prejuízo. Eles fazem tudo errado. O conceito do mercado é você perder menos, você saber identificar quando o preço vai ir contra você e saber sair, tirar o seu da reta para garantir o seu lucro, saber a hora certa de posicionar o seu stop no 0 a 0. Coisas que você tem que priorizar quando você for criar um planejamento operacional é que você tem que planejar as áreas que o preço tende a sentir, as áreas que o preço tende a reverter e as áreas que o preço tende a romper e dar um boom no sentido que você já está apostando. E você tem que também saber a hora certa de posicionar o seu stop no 0 a 0, de forma que você se previna a possíveis reversões indesejadas ou em algum momento que você não estiver na frente do computador e que o preço não volte para dar uma nova oportunidade para outras pessoas que ainda não compraram e pegue seu stop no 0 a 0. Você tem que saber a hora certa de posicionar ele de forma a se prevenir e não a se prejudicar. Então, quando o preço vai contra você, como dá para você trabalhar? Se você está operando um ponto de pivô de reversão de alta para baixa, você vai deixar seu stop para trás desse ponto de pivô e atrás desse ponto de pivô, quando esse ponto de pivô ele vai ter uma máxima. Se você está operando um ponto de pivô e você sabe que ele está rompendo a máxima, para que você vai permanecer com a operação em aberto? Você pode fechar, diminuindo o seu prejuízo, ou você pode, se acaso ele tiver o seu stop estiver um pouco apertado e a diferença de preço que está na hora, para a diferença de preço que você colocou no seu stop for pequena, arrasta seu take para o 0 a 0. Se acaso ele voltar por algum boom, algum pipoco do mercado, ele vai fechar a sua ordem no 0 a 0, você não vai sair com prejuízo, vai ter eliminado seu prejuízo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você transformou um prejuízo em nada. Você eliminou ele. Então ele já não vai deduzir do seu saldo positivo. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar que isso é essencial. Você se planejar e ter esse plano B é essencial. Você tem que ter o plano A muito bem elaborado, mas o plano B tem que ser o que você vai seguir mais à risca. Por quê? Porque você conseguir eliminar um prejuízo vai maximizar o seu lucro. Eu foco muito em risco-retorno. Ou seja, o quanto eu consigo arriscar e o quanto eu consigo pegar de retorno naquela operação. E isso me ajuda muito na hora de fazer meu planejamento. Por quê? Porque eu consigo determinar os pontos que o mercado tende a sentir e tende a reverter e consigo calcular o meu risco-retorno para tentar pegar o melhor preço de compra, causando assim um menor risco para um maior retorno. O planejamento é essencial para você ter um retorno adequado no mercado. Você tem que ter um planejamento, você tem que seguir o seu planejamento de risco, você tem que ter a disciplina para fazer esse planejamento te trazer dinheiro. As regras que eu digo para os meus alunos no mercado é que o dinheiro é resultado do processo. Com certeza você já ouviu isso e realmente é resultado do processo. Tem que saber trabalhar e ele vai aparecer de acordo com o processo. E o planejamento é crucial no processo. A gente sentar a bunda na cadeira, analisar os gráficos, identificar as oportunidades, não adianta de nada se você não tiver um planejamento. Se você não saber o que fazer quando o preço chegar em determinada região. Ou quando ele for contra você. Lembre-se, não esquece, plano A e plano B. Foi um prazer.